Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um Café Pastoral, hoje completamente diferente. Você está vendo aqui minha mão, rolo chamado cabelo de anjo. Estou emassando umas paredes aqui, estou em Boa Esperança, São Fidélis. Se você quiser conhecer mais a nossa história a respeito disso aqui que eu estou mostrando a vocês, entre no canal Construindo um Sonho na Roça. Conheça o nosso canal, eu e minha esposa estamos ali contando a nossa história em relação a essa propriedade aqui, tá bom? É bem no interior mesmo da cidade de São Fidélis, o município de São Fidélis, distrito de Boa Esperança, aí você vai conhecer. Mas você está no Café Pastoral mesmo, ok? Bem diferente, desculpa aí, mas eu queria compartilhar um pouquinho com você a palavra de Deus enquanto eu vou fazendo algumas coisas aqui. Eu estou emassando uma parede, ok? Com rolo cabelo de anjo, amassar a parede com rolo e usando desempenadeira Berox, ok? Estou aprendendo, não sei fazer isso, é a primeira vez que eu faço. Eu tenho aprendido muita coisa a respeito de buscar ao Senhor, de viver isso intensamente e das nossas fragilidades. E a gente vê uma série de coisas na nossa vida que nós precisamos, obviamente, viver segundo o coração de Deus. Então a gente está lutando por isso, né? A palavra de Deus diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, diz: meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Tanta gente, sabe pessoal, muita gente, deixa eu pegar um pouco de massa aqui, uma opção de gente que fica sempre inventando uma desculpa ou outra para estar envolvido com a obra de Deus, de fazer, de realizar, ou às vezes coloca tantas desculpas e tantas frustrações. As frustrações, né, são desculpas. Porque lá na igreja que eu estava, está assim, estava assado. Eu até acredito que haja problemas, eu sou pastor de uma igreja local, né, todos nós temos dificuldades, eu não vou acertar em tudo, nem você, nem ninguém vai acertar. Mas se eu fosse falar para vocês assim a respeito de algumas frustrações que eu já tive na vida dentro de uma igreja local para não fazer a obra do Senhor, eu poderia escrever um livro para você contando isso. Mas eu resolvi focar na obra, focar no Deus da obra, ok? Aquele que é o meu Senhor, e entender que mesmo antes de tudo isso, do tempo que eu vivo hoje, que você vive hoje, já sempre existiram esses problemas. Onde o ser humano estiver, né, vivendo em grupo, sempre haverão problemas. Você talvez não esteja me vendo agora aí, mas porque eu estou passando aqui na parte de baixo, tá bom? Mas eu vou continuar falando com você nesse café pastoral muito diferente. E aí sempre vamos ter esses problemas. Então eu tenho aprendido a simplesmente focar em Jesus, ficar sempre bem próximos de pessoas que estão vivendo aquilo que eu desejo viver também, né? Sabendo que eu vou lidar com outras pessoas diferentes de mim e eu preciso aprender a respeitar isso, porque cada pessoa tem um momento. Há pessoas que talvez agora, né, não queiram viver isso intensamente, mas daqui a algum tempo talvez seja despertado. Você não foi sempre assim, né? Eu não fui sempre assim, talvez, de todo o tempo da minha vida sempre envolvido, né? Bastante tempo sim, mas em todo momento nós temos nossos tempos de fragilidade, tempos que a gente fica desanimado, aí entra essas frustrações, né? Nossa, que a gente gosta de viver e ficar justificando as coisas nas nossas frustrações, principalmente na vida dos outros, a gente não olha pra gente. Eu até vi uma frase interessante essa semana, alguém disse assim: engraçado, as pessoas se frustram no mundo, mas não saem do mundo, mas se frustram na igreja e saem da igreja, por que será? É interessante a gente pensar sobre isso, já viu? Realmente, a gente deveria pensar assim, porque se você já se frustrou com o mundo, por que você continua nele então? Mas eu me frustrei na igreja. Ué, e você saiu por quê? Só por causa disso? Então se você ficar pensando assim, você não vai ficar em lugar nenhum. Em lugar nenhum, você nunca vai viver em comunhão, você nunca vai experimentar essa comunhão genuína, verdadeira, porque você tem que amadurecer. Eu preciso amadurecer, você precisa amadurecer, a gente precisa crescer nesses relacionamentos. Não vai ser com todo mundo que a gente vai conseguir ter relacionamentos, não vai ser com todo mundo, né? Agradar é impossível a todos, mas a gente continua a nossa jornada e firma os passos em Cristo e, como diz Hebreus, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. É assim que a gente vive, é assim que a gente caminha nessa jornada que nós estamos aqui nessa terra. Foca em Jesus, olha para frente e vamos lá, tá bom? Shalom e até o próximo Café Pastoral.